Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes. E hoje é dia de conversar com o deputado estadual Rodrigo Gambale, do Partido Podemos. Olha, ele é candidato a deputado federal. Ele vai contar pra gente sobre os seus projetos de leis que foram aprovados na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e um pouquinho da sua trajetória. Tudo isso e muito mais no Notícias da Guardiã, edição Mogi das Cruzes, que já está no ar. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos em imagem e som em mais uma edição do Notícias da Guardiã. É claro, olha, para você que está acompanhando a gente pelo seu celular, aproveitem, curtam as nossas redes sociais, _Guardiã da Notícia no Instagram, a Guardiã da Notícia é a nossa página no Facebook. E para ouvir em áudio a nossa rádio é muito fácil, você conecta no Bluetooth do seu celular e acompanha a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, na maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Olha, hoje eu recebo aqui em nossos estúdios ele que é deputado estadual, mas agora vai disputar uma cadeira na Câmara Federal. Seja muito bem-vindo, deputado Rodrigo Gambale. Gabi, é um prazer poder estar falando aqui com todos que nos acompanham no Guardiã da Notícia. É um prazer sempre poder estar falando, fazendo a prestação de contas, explicando sobre a nossa vida, como é que funciona a vida pública, aquilo que a gente já tem de projetos, o que foi executado e o que ainda tem para acontecer. Deputada, já começo perguntando, você é natural de Ferraz de Vasconcelos, começou como a sua carreira? Na verdade, sou natural de Mogi das Cruzes, nasci na mãe pobre, aqui em Mogi mesmo, na Praça 1º de Setembro. Comecei trabalhando com rádio com 14 anos, lá em Ferraz. Eu sempre fui criado em Ferraz, minha família é a primeira da família Leite a ocupar o espaço lá da cidade de Ferraz de Vasconcelos, né? A se mudar, inclusive você colocar no Google, você vai ver que é a primeira família da cidade. Da minha esposa, a família Andere se tornou a 4ª família lá, de acordo com informações da história da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Então a gente tem uma tradição muito antiga em Ferraz. Eu comecei com rádio com 13 anos de idade como sonoplasta e 14 anos como locutor. Fui gostando muito da área, trabalhei já com publicidade, fiz faculdade aqui na UBC de Mogi das Cruzes, tive 4 comércios na cidade de Mogi, então a minha vida profissional ela se deu aqui na cidade, né? Aí depois eu voltei para Ferraz, depois de 2014, finalzinho de 2013, finalzinho de 2014, depois da Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil, eu acabei me desfazendo dos meus comércios, vendi os comércios que eu tinha, e aí eu voltei para a rádio novamente em 2014, voltei a fazer meu trabalho como jornalista, mostrando os problemas da cidade, me candidatei em 2018 e obtive aí 86.981 votos. E foi aí que eu comecei na carreira política, falando eleitoralmente, né? Por que você decidiu virar político, né? O que fez você virar a chave? Deixar a comunicação, de mostrar os problemas e, de repente, pleitear uma cadeira na Lesp? Se você for ver, Gabi, eu trabalhei com comunicação, trabalhei com publicidade, trabalhei com restaurantes e trabalhei em rádio e com política. Tudo é a mesma coisa, é comunicação, é conversar com as pessoas, é o atendimento, é estar perto. Então eu acredito que tudo está interligado, né? Todas essas áreas elas funcionam na prestação de serviço para o próximo, na prestação de serviço para as pessoas. Então foi algo que foi interligado na minha vida e eu coordenei algumas campanhas eleitorais, eu fiz parte de algumas campanhas na parte publicitária, na parte da comunicação de campanha ou até mesmo de articulação política, e isso fez com que despertasse a minha vontade de uma candidatura em 2018. Eu vi um vácuo na cidade de lideranças pelos problemas jurídicos que os que estavam lá enfrentaram. Então na política não existe vácuo, né? Eu falei, eu acredito que eu posso ocupar esse espaço que está faltando em Ferraz de Vasconcelos. E a gente conseguiu vencer as eleições, tive voto em 614 dos 645 municípios, em 325 deles eu tive menos de 20 votos, é aquele pingado, mas é o trabalho de redes sociais. E aí em 2020 acabei apoiando a minha irmã para a candidatura a prefeita de Ferraz, e aí ela se elegeu também com 31.944 votos. E a gente conseguiu fazer uma história legal na cidade. Consegui ter a oportunidade de ser o primeiro deputado eleito da história
e a Priscila, a primeira mulher eleita prefeita da cidade. Bom, vamos falar um pouquinho agora então do seu primeiro mandato. Você conseguiu aprovar 5 projetos de leis. Quais são eles? Dentre algumas utilidades públicas de algumas entidades que a gente conseguiu regulamentar, como delas a ONG Gaari, onde a gente ajuda, e essa ONG já é responsável pela castração de mais de 50 mil animais no estado de São Paulo, em quase 100 cidades. Por que quase 100 cidades? Porque eu perdi as contas quando estava em 92 há 3 semanas atrás. Está fazendo aí mais ou menos de 4 a 5 cidades por semana de castração e 150 castrações por dia. Isso dá em torno aproximadamente aí de 3 mil castrações mês, de 2 a 3 mil, depende de quantos dias por semana acabam sendo feitas de castração. Então foi um trabalho muito importante. Eu consegui uma aprovação de um projeto de lei que é número 17.171, que é o projeto de lei do ProERD, que ele institui a obrigatoriedade em todos os anos letivos a partir do quinto ano, e também o investimento do governo do estado para o custeio do ProERD, que é o combate de prevenções às drogas feito nas escolas pela Polícia Militar. Então a gente está aparando as arestas desse projeto para ter um valor inserido na Lei de Diretrizes Orçamentárias da Assembleia Legislativa e do Estado, para que o governo comece a fazer um investimento, porque a prevenção sempre será o melhor caminho ao invés de gastar na ponta. Tivemos alguns outros projetos também, onde incentiva que o Estado faça parcerias com tatuadores para mulheres que sofreram com agressões domésticas ou violência, e aí acabou tomando uma facada, toma um tiro, sofre alguma violência, e ela faz essa tatuagem num caráter para cobrir a marca que ela ficou. Ou também mulheres que passaram por problemas de câncer de mama, e aí, fazendo a sua cirurgia, ela teve aquela amputação, né, do seio, e aí para reconstituir o mamilo após cirurgia, que fica muito parecido, né, esteticamente, para levantar a autoestima das mulheres que sofreram com câncer de mama, os tatuadores façam um convênio com o governo do estado de São Paulo para recuperar e resgatar a autoestima dessas mulheres que sofreram ou com câncer ou com um tipo de violência doméstica. Todos esses projetos já estão regulamentados, todos já estão em andamento. O da tatuagem foi vetada pelo governador, a gente tenta fazer com que ele aceite isso, né? E eu tive um outro projeto de lei que também sofreu um veto, que infelizmente não são todos que a gente consegue aprovar, que a gente consegue que ele não seja vetado, que é a colocação de câmeras com reconhecimento facial nas estações do metrô e da CPTM. Para que o reconhecimento facial? Para que se tiver uma pessoa humilhante ali que esteja sendo procurado pela polícia, ele pratique furtos dentro da estação de trem de metrô ou da CPTM, ele possa ser identificado por essas câmeras de reconhecimento. Eu mesmo tive um celular furtado dentro do metrô da estação Dom Pedro, e aí eu tive essa ideia de fazer, porque quando eu fui perguntar no departamento técnico, ali onde ficam as câmeras de monitoramento, falei, olha, eu acabei de ser assaltado aqui na estação Dom Pedro e tal. Ele falou, mas a gente não consegue acessar essas imagens. E essa quadrilha já tá mesmo roubando. Então, se tivesse um reconhecimento facial e eles tivessem sido colocados nesse sistema, quando eles adentrassem dentro, quando eles adentrassem, tô sendo redundante, nas estações do metrô, eles já seriam identificados e a polícia poderia autuá-los e prendê-los. Isso não serve só para a prisão em si, mas pessoas que estão desaparecidas, que seus retratos foram colocados em bancos de dados, poderiam ser achadas caso estivessem passando pelas estações de trem, ou também uma ameaça de bomba, alguma mochila que é deixada, alguma valise, uma mala que seja deixado com explosivos, enfim, algum tipo de ameaça, essa câmera também detecta. Uma pessoa que está com arma e ela detecta a arma, ela consegue fazer a identificação. Então é um sistema inteligente. Ele foi aprovado, mas teve mais de 50 entidades que entraram contra esse projeto, dizendo que ela não respeitava as leis de diretrizes de imagem das pessoas ou de sigilo, né? E aí acabou tendo esse conflito com o governo do estado. Ele até demorou um pouco mais para saber se seria regulamentado ou não, e acabou não dando certo. O governo do estado depois, por conta, não utilizou esse projeto e tentou fazer por decreto, tentou implantar isso no metrô, mas aí foi barrado novamente por essas ONGs. Então parece que os direitos humanos só funcionam pro lado contrário, não pro lado positivo da prevenção e principalmente de combate ao crime organizado e ao crime também, ao roubo
que nós poderíamos ajudar muito o nosso estado com um projeto como esse. Lamentável, né? A gente vê esse tipo de situação. Agora, deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho das suas emendas, né? Quanto de emenda você conseguiu encaminhar aqui para a região do Alto Tietê, para cidades? Quais foram o foco, né, dessas emendas? Para o Alto Tietê, todas as cidades receberam recurso, Mogi perto de 2 milhões de reais, Ferraz perde-se a conta porque a Priscila é prefeita lá, então além das emendas impositivas e as emendas que a gente pode indicar para o governo do estado, foram muitos recursos que a gente conseguiu via FEIDRO, via FUMEF, coisas que estavam paradas para a cidade, recursos da saúde, que passam da ordem de 100 milhões de reais. Eu tinha falado que até o final do ano, Ferraz recebia em torno de 80, viu, Gabi? Passaram de 100 milhões de reais tranquilamente entre os piscinões, entre o investimento que teve no hospital regional. Foram 8 milhões para a reforma do hospital, tanto da psiquiatria quanto da pediatria. Agora, mais 6 milhões de reais para a construção de 20 leitos de UTI no 4º andar, que nunca foi utilizado, fora a contratação mensal, que passa da ordem aí de 500 mil por mês da pediatria, também o valor de 400 mil reais por mês da psiquiatria. Então, se for colocar o que teve de investimento do nosso mandato, do governo do estado, nos hospitais, nos recursos que teve, recursos para a saúde de Ferraz de Vasconcelos, só para a saúde, para custeio, mais de 32 milhões de reais. Tanto é que hoje Ferraz consegue zerar a sua fila na maioria, zerou as suas filas de exame, tanto de ultrassom quanto de raio-x, sem laudo, diversos tipos de diagnósticos de imagem, compra de equipamentos. Então hoje Ferraz tem fila zero disso. Prova é que a Priscila lançou um desafio onde perto de 10 exames de imagens, a pessoa que for lá se cadastrar no posto não fica mais do que 15 dias e tem um WhatsApp para reclamação. Agora ela lançou um outro desafio que não fica mais de 7 dias com uma lâmpada queimada. Que prefeitura você viu fazer isso? Isso é algo inovador. E o melhor, ela confia tanto no sistema de saúde hoje da prefeitura, que tem um telemarketing de 4, 5 pessoas dentro da comunicação da área da saúde, que entra em contato diariamente com todas as pessoas que passam pelos postos no dia anterior, perguntando como ela foi atendida, e ela dá nota na infraestrutura, dá nota na recepção, dá nota para o médico, para o enfermeiro. Por que isso? Para ela conseguir ter uma ideia de como está funcionando o sistema de saúde de Ferraz. E a Priscila pega de 10 a 15 pessoas dia para ela mesma, com números aleatórios, ligar para as pessoas e saber como é que está esse atendimento. Ela grava e solta ao vivo na rede social dela. Gabi, você não vai ver ninguém fazendo isso. Por que ela faz isso? Porque ela confia na capacidade técnica, confia na equipe e ela sabe que o serviço está acontecendo. Porque se não fosse verdade, as pessoas fariam a exposição dela de forma pejorativa e negativa. Então o que a Priscila tem feito é algo inovador para a política e algo que todo gestor deve fazer. Entender como está sendo o serviço público prestado ao cidadão. Mas como é que ele vai ter esse entendimento? Ligando com o telemarketing, conversando um por um. Hoje eu tive acesso, pedi para ela me mostrar, só para ter uma ideia de um balanço, para você ter uma ideia. Quando ela faz a avaliação de 1 a 5, 1 é péssimo, 2 ruim, 3 regular, 4 bom, 5 ótimo. Ela está tendo uma quantidade de ótimo maior que bom. Então ela está tendo uma média aí de 30 a 35 de resposta, nota 5. Então isso é muito importante. E bom, em torno de mais 30. Então ela está na média ali dos 60 a 70% de bom e ótimo. Que governo que consegue ter isso na área da saúde que só tem reclamação? O que ela começou a detectar, Gabi? Que as pessoas que ela ligavam, que não passavam pelo sistema de saúde, ela perguntava: o que você acha do sistema de saúde? A pessoa reclamava. Aí ela falava: quanto tempo você não usa o posto de saúde? Ah, mais de 1 ano, eu nem vou lá. Então ela reclama porque ou não passa mais, ou porque ouvia o vizinho, ou porque já é uma tendência do brasileiro reclamar do sistema de saúde. Então isso tem melhorado bastante, efetivamente, a gestão da saúde da Priscila. Além da segurança, que está, provavelmente essa semana, já instalaram as câmeras, já está testando o sistema, vai ter o sistema Detecta para ver carros roubados, placa de carro roubado, de moto, sistema de monitoramento na cidade com mais de 100 câmeras, enfim, tudo está melhorando. O que mais aflige lá? Saúde, que já está a via rápida
de resolver esses problemas com qualidade no atendimento e a parte de segurança, que é o que a Priscila mais tem investido hoje na gestão e no governo dela. Você sabe que na segunda-feira, deputado, eu estive em Ferraz e eu fiz essa reportagem aí dos 7 dias para a troca da lâmpada de, isso é uma loucura, de LED e para os 15 dias para o exame que tá zerado, né? Exato. Então a pessoa manda uma mensagem lá pro WhatsApp, ela marca o exame e em até 15 dias ela é atendida. Isso não existe, né? O segundo colocado na eleição de 2020, a gente sabe que ele fazia um assistencialismo baseado com exames, né? Então, a Priscila sempre pregou o contrário. Ela falou assim, você já paga o imposto, você tem o direito ao exame, você não tem que pedir favor para um médico que quer ser candidato e tá fazendo isso como populismo, como assistencialismo. Eu eleita, eu vou te dar o direito de não ter nem que esperar por exame. Então hoje, por que nem praticamente mais faz mutirão lá na cidade? Porque não precisa. Precisa. Porque tá zerada a fila de exame. Tá zerada. E quem não tá indo pra fila, quem não tá pedindo o exame, é porque simplesmente tá desinformado. Mas hoje não tem mais fila. Então, Gabi, a Priscila não é só conversa fiada. Os gambales, tanto eu quanto ela, somos de cumprir aquilo que nós nos comprometemos. E muito mais do que aquilo que nós prometemos em época de campanha. Prova é o que está acontecendo. Pode ter certeza. Essa eficiência de gestão, esse tipo de trabalho e esse conhecimento na ponta com as pessoas que estão utilizando o serviço farão uma revolução na maneira de fazer política. E ouça o que eu lhe digo. Quem você viu fazer um sistema como esse? Espere que os prefeitos copiarão. Assim como Ferraz foi o primeiro gripário a ter no Brasil, quando começou o H3N2, ou H2N3, acho que é H3N2 mesmo, que começou, Ferraz foi o primeiro gripário e aí se espalhou pelo Brasil, começou a virar reportagem. Ilhabela, montaram. Ferraz vai inaugurar esse modelo de fazer gestão. Daquilo que se compromete, pergunta para os seus munícipes, faz enquete, faz pesquisa, e é isso que ela quer fazer. Ela quer se profissionalizar e fazer com que o serviço público seja profissional na hora do trato com o seu munícipe. E o senhor deputado está contente aí com os resultados que você teve nesses últimos 3 anos e meio? Mais do que poderia esperar. Eu estou muito satisfeito porque a gente sabe que na política não se pode fazer muita coisa, mas a minha vida sempre foi colocada com limitações pelos de fora. E eu sempre consegui, graças a Deus, com a fé inabalável que minha mãe sempre me ensinou, a romper barreiras e entender que o impossível é só uma opinião. E uma palavra, que se a gente tirar o IM da frente, ela se torna possível. Então a gente tem rompido essas barreiras, tem conseguido fazer um grande trabalho pela cidade. Eu faço um desafio no Alto Tietê, que Ferraz sempre foi o patinho feio do Alto Tietê. Se você passar hoje, Gabi, eu te faço um desafio. Rode as 11 cidades do Alto Tietê. E você não vai encontrar nenhuma cidade que tenha metade das obras em andamento como está Ferraz. Então Ferraz tem evoluído e isso é nítido, claro, notório para quem anda por lá. A cidade, quando você entrava de Guaianazes para Ferraz, do Itaim para Ferraz, de Poá para Ferraz, você percebia a diferença porque Ferraz era uma cidade cinza, apagada, sem cor, pichada, suja. Hoje é o contrário. Quando você entra, você vê uma cidade com todas as pontas com LED, as principais vias, já tem 50% da cidade com LED. Vai ser a primeira cidade do Alto Tietê até o final do ano que vai trocar 100% das suas lâmpadas de vapor mercúrio e sódio por LED, tanto nas praças quanto nas vias públicas. E está tendo uma evolução muito completa de gestão e de administração. Então Ferraz hoje é um modelo do que a competência, a força de vontade, a qualidade de trabalho pode fazer com uma cidade que estava um luxo se tornar um lixo se tornar um luxo. Então a gente está melhorando muito. Claro, não é uma cidade como São Caetano, como Barueri, que é rica, mas dentro da qualidade de vida que nós esperávamos e tínhamos de Ferraz, hoje é algo que evoluiu e muito. Olha, você acompanha aqui no Notícias da Guardiã, edição Mogi das Cruzes, o deputado estadual Rodrigo Gambale, do Partido Podemos. Ele está falando um pouquinho sobre Ferraz de Vasconcelos, sobre o seu mandato como deputado estadual. E agora você pleiteia uma cadeira na Câmara Federal. Por quê, deputado? Quer ser deputado federal agora? Para eu triplicar o que eu estou conseguindo fazer, né? Porque as coisas que acontecem para os municípios, para os estados, elas acontecem na Câmara Federal, elas acontecem na Presidência da República. Então, o que nós estamos fazendo seria potencializado 3, 4 vezes mais. E a região precisa de representantes. Então, eu estou me colocando para isso. Eu acredito que o nosso grupo
estruturalmente cresceu bastante, ele tem conseguido ter novos quadros. Eu não quero uma hegemonia de poder, mas a gente quer uma ascensão de ajuda para os municípios. E como que a gente consegue isso? A gente consegue isso ampliando, confiando em mais pessoas, aumentando o nosso leque de ajuda e colocando mais representatividade para o Alto Tietê. Essas cidades do Alto Tietê, do estado de São Paulo, elas só vão ter a importância que merecem ter se elas tiverem representatividade, tanto no estado de São Paulo, no governo do estado, na Assembleia Legislativa, como na Presidência da República, no Congresso, na Câmara dos Deputados. E é isso que eu pleiteio. Eu pleiteio ampliar esse acesso do Alto Tietê e das cidades que eu represento na Câmara Federal. Quais são suas bandeiras, né, que você tem levantado aí pelas suas andanças, tanto aqui no Alto Tietê como em outras cidades aqui do estado de São Paulo? Eu tenho trabalhado pela bandeira da qualidade de vida da população, que os impostos que são arrecadados sejam revertidos realmente para aqueles que os pagaram. Então, para que eles sejam revertidos em benefícios à população, porque senão isso não é nem um estelionato eleitoral, é um estelionato financeiro do imposto do trabalhador e do cumpridor do seu dever, que arca com... Até 2 anos atrás, 1 ano atrás, o brasileiro trabalhava de 1º de janeiro a 5 de maio, pagando impostos para depois ele ter algum lucro na vida dele. Hoje já passamos de junho, né? Então, a cada ano que nós passamos, nós aumentamos a quantidade de meses que nós temos que recolher de impostos para a gente começar a ver a cor do nosso dinheiro, do trabalho suado. Então eu quero trabalhar por uma melhoria de qualidade de vida. Hoje, o brasileiro, quando você vai falar para ele, é até ruim, mas ele abomina os impostos por causa do alto preço. O dinamarquês, por exemplo, que é um país altamente desenvolvido, mas você está comparando... Eu não costumo comparar o Brasil com países subdesenvolvidos menos do que ele. Menos desenvolvido do que ele, Gabi. Eu gosto de comparar com quem é melhor. Se eu começar a andar com pessoas que eu julgo piores do que eu, ao invés de eu evoluir, eu vou definhar, assim como você, assim como os que estão nos assistindo. Eu gosto de andar e estar no meio de pessoas melhores do que eu. Então, eu acredito que a gente só evolua se a gente faz essa comparação. E por que eu tô falando da Dinamarca? Se você falar para um dinamarquês, por exemplo, não pagar imposto, ele se ofende. Mas por quê? Porque o país investe. E ele entende que o investimento daquilo que é arrecadado do imposto dele, e não é barato, é revertido em benefício e qualidade de vida para a população. Então essa é a minha maior bandeira. Agora, a gente tem feito um trabalho junto ao candidato nosso lá da cidade, o Kaká, na área do autismo, onde ele tem sido hoje uma autoridade nisso, do tanto que ele se preparou, se dedicou e tem trabalhado para a área. Não sou da causa animal, aquele cara que é protetor, aquele cara que é veterinário, mas eu acho que eu fui o que mais fiz pela causa animal, porque com a ajuda que nós demos para a entidade, a ONG Gaari, nós conseguimos fazer mais de 50 mil castrações pelo estado de São Paulo. Então a gente não tá só fazendo videozinho, filminho, para mostrar que estamos resgatando o cachorro para ganhar like, não. Estamos fazendo um trabalho para reduzir a população animal. Inclusive, Gabi, em dados atualizados da OMS, a Organização Mundial de Saúde, 62% das doenças que dão nos seres humanos são derivadas de doenças zoonóticas. Então, tanto os animais transferem doenças para seres humanos, como os seres humanos transferem doenças para animais. Prova disso é que a pandemia que nós vivemos e somos afligidos até hoje por ela, que é a Covid, foi derivada de um morcego. Então, quando a gente vai pensar por isso, a redução da população animal de cachorros e gatos na rua, ela automaticamente causa uma economia muito grande em saúde pública. E além do mais, que a gente não vai ver maus tratos, não vai ver esses vídeos de abandono, não vai ver atropelamentos, porque a população será controlada. Por que a ideia da castração? Porque a gente tem certeza que para a causa animal, só a castração é a solução. E é nisso que a gente tem se dedicado, à prevenção. Então, com a castração, a gente vai conseguir economizar dinheiro com saúde pública, trazer uma melhor qualidade de vida para os animais, porque hoje, a cada ano que passa, a população tem menos filho e mais pet, né? Isso é verdade. Então, quem está me assistindo aqui que tem um pet em casa, tanto um gato quanto um cachorro, você não trata ele como animal, você trata ele, deve chamá-lo de filho, né? Se você tiver em casa, você chama de filho, Temos. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Quando você faz a castração, esse animal prolonga o tempo de vida dele, ele vai evitar mais de 10 tipos de cânceres,
no animal e dezenas de tipos de outras doenças. Então a castração é a solução, tanto para doenças, quanto para abandono, quanto para maus trato, quanto para economia e saúde pública. Deputado, eu queria a sua avaliação, né? A gente está perto aí da decisão final, né? De quem será o vice do Rodrigo Garcia. E a sua presidente nacional, a deputada federal Renata Abreu, está sendo cotada como uma possível vice, né? Qual a sua avaliação em relação a essa pauta? Você está falando isso porque eu inflamei no dia lá da convenção, né? Eu acredito que a Renata é um dos melhores, se não for o melhor quadro para vice hoje no governo do estado. A Renata Abreu é uma pessoa competente. O pai dela, José de Abreu, sempre carregou muito forte, saudoso José de Abreu, que nos deixou há pouco tempo, sempre carregou muito forte a bandeira do nordestino. Tem o CTN, o Centro de Tradições Nordestinas, né? Então, um partido muito forte que era o PTN e cresceu muito com a transformação feita pelo Podemos nas mãos da Renata Abreu. A Renata é aquela mulher que, quando você olha ela é de tão meiga, parece frágil, mas ali dentro, o tempo todo se mostra ser uma leoa. O que ela fez com o partido, o quanto que ela cresceu, o quanto ela engrandeceu as fileiras do Podemos no estado de São Paulo e no Brasil, quanto a Renata é dedicada, quanto que ela é trabalhadora. Então ela representa os nordestinos através do seu pai, representa a superação da mulher num cenário e num meio tão machista que é a política. É uma das únicas, se não for a única, presidente nacional de um partido grande que é o Podemos, e ela lidera com tanta delicadeza e força ao mesmo tempo. E a Renata Abreu é uma pessoa que traria muitos benefícios para a chapa Rodrigo Garcia e Renata. Acho que seria uma chapa, tenho certeza que seria uma chapa imbatível. Conheço a Renata pela lealdade dela, pela qualidade dela, pelos demonstrativos de fidelidade que ela dá aos seus filiados, aos seus integrantes partidários, que ela sempre faz muita questão de colocar como família. E lá eu me sinto abrigado numa família. Então, gosto muito do Podemos. A minha esposa que me perdoe, mas amo a Renata Abreu de paixão. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me faz confiar no caráter de um político, na força de uma mulher, e é por isso que eu sempre a apoio. Deputado, suas considerações finais, por favor. Gabi, só tenho a agradecer a todos da Guardiã da Notícia. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, pelo trabalho que você presta à população de qualidade, de utilidade pública. Agradecer sempre o carinho e compreensão, e sempre por vocês estarem cobrindo o nosso trabalho, o nosso mandato, que o mais importante para nós é conseguir fazer com que a população entenda e chegue na ponta do trabalho que você tem feito com as prefeituras e a informação na parte política, mas de forma categórica, verdadeiro sentido da imprensa no Alto Tietê e no estado de São Paulo. E agradecer essa oportunidade a toda a sua equipe técnica que aqui nos prestigiou com o seu trabalho e nos agraciou aqui com a qualidade. Deixar um grande abraço a todos que nos acompanharam, a todos que estão nos vendo ao vivo, aqueles que nos acompanham gravado em qualquer horário do dia, e sempre que precisar, estou aqui à sua disposição. Muito obrigado, querida. Obrigada e boa sorte. Obrigado, Gabi. E obrigada a vocês que nos acompanharam. Olha, mais uma vez, sigam as nossas redes sociais, está bem aí na telinha do seu celular. E é claro, continuem acompanhando a nossa programação, 7 dias por semana, 24 horas por dia, na maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Aproveita aí e acompanha a nossa música também, porque a cada 30 minutos tem os nossos boletins com notícia. Até mais. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes.